Nunca o meio-oeste dos Estados Unidos teve um primeiro semestre tão quente como neste ano. As temperaturas mais altas favoreceram o plantio da safra 2012-13 de milho e soja. Mas, a partir de meados de maio, simplesmente parou de chover em vários estados e o calor continuou. Resultado? Vastas áreas de seca severa e problemas sérios no milho, que em muitos casos nem conseguiu polinizar. O produtor Brian Nunemaker, que planta quase 5.000 hectares de milho e soja no sul de Michigan, calcula quebra de 50% na produtividade de suas áreas irrigadas. Para as áreas que só dependem da chuva, a expectativa é de desastre. We typically average on our commercial corn 160 bushel the acre, and our heavier ground that's tiled, hoping for 80, but I don't know if we're going to get it. And the sandy ground that's not irrigated is probably going to be 0. Muita gente, aliás, não está conseguindo nem irrigar as lavouras porque falta água nos rios e até nos poços da região. I have 3 friends of mine that can't pump anymore because the rivers are dry. And I think in another 2 weeks or 3 weeks, if we wouldn't have rain, there's going to be a lot of rivers that are dry. So it's something we've never experienced. You know, it's a once in a lifetime, hopefully a once in a lifetime deal. For this area, it would definitely be the worst crop ever. A soja, apesar do grande número de flores abortadas, ainda tem potencial. Não para uma safra cheia, mas para uma produção razoável. Só que, para isso, as lavouras precisam de boas chuvas o mais rápido possível. Não apenas em Michigan, mas também nos vizinhos Ohio e Indiana, onde a situação é muito parecida. We don't know how the soybeans look as good as they do, but just in the past week they've really started going downhill. So another week or 2 with no rain, and I think we have severely damaged soybeans right now, but the next week or 2 is really going to put the hurt to them. Sometimes we're closer to 50. This year, I don't think we'll have anything in the 40s. Depending on these next few weeks, I think we're looking at the teens to the 30s. De um modo geral, as lavouras de milho de Fairmount, no leste de Indiana, têm o mesmo aspecto ruim do resto do estado, com folhas encarquilhadas pela seca e espigas mal formadas. De diferente por aqui, só o fato de esta região ter 2 filhos ilustres, o ator James Dean e o cartunista Jim Davis, criador do gato Garfield. A fazenda onde nasceu Jim Davis, aliás, foi comprada no final da década de 60 pela família do produtor Brian Presnell. Hoje, ele planta 1.400 hectares de soja e milho e tem algumas das melhores lavouras encontradas pela AG Rural nesta porção leste do Corn Belt. Ainda assim, elas estão muito abaixo do padrão que teriam em um ano normal, mesmo tendo sido plantadas com clima bom e cerca de 2 semanas antes do período usual. Typically we plant we'd like to be in the field by the 20th of April in planting, and most of the corn was planted and finished by then. We started actually on the 4th of April, which was a record. And coincidentally, the last time we planted that early was 1988, and that is the year that we was really the last year of the major drought for this area. So if you're planting on April the 4th, I guess you want to look over your shoulder because drought may be on its way if history is any indication. No outro extremo de Indiana, já na divisa com Illinois, mais uma boa lavoura de milho, e daquelas com 2 espigas por planta, coisa rara por aqui. A explicação para esta boa lavoura, num mar de plantações que mais lembram abacaxi do que milho, é simples. Nesta área, houve quantidades adequadas de chuva até meados de junho, o que garantiu a polinização e a boa formação de espigas e grãos. Na soja, entretanto, a umidade inicial resultou em raízes muito rasas. Agora, com essas raízes, as plantas têm dificuldade para continuar se desenvolvendo. Mas as raízes rasas são exceção neste ano, e isso dá sobrevida à esperança de que a soja ainda tenha uma safra mediana. Como na maior parte das áreas já não havia muita umidade durante o plantio, as raízes conseguiram se aprofundar. Isso explica a boa forma das lavouras de soja de Illinois, segundo o maior produtor dos Estados Unidos.
4 dias e 1.400 quilômetros depois do início do nosso tour pelo leste do cinturão de produção de soja e milho dos Estados Unidos, o nosso diagnóstico é o seguinte: o milho realmente tem quebra grande neste ano, porque a seca e o calor atingiram grande parte das lavouras em plena polinização. A soja ainda tem muito potencial, mas precisa de chuva imediatamente para que esse potencial possa se transformar em produtividade. O mercado, claro, tem reagido com vigor ao clima ruim nos Estados Unidos, com novos recordes de preço na soja e no milho. Esses momentos de preço muito alto, embora sejam bem-vindos, complicam a comercialização, que em geral é feita de forma antecipada para cerca de 1/3 da safra. Producers are at just a standstill on their marketing efforts right now. They usually will have sold some crops ahead of time. Those commitments now look maybe difficult to meet. Many producers have bought back contracts they previously had sold. Elevator managers tell me they have less on the books for new crop delivery on commitments that they had 2 or 3 weeks ago because producers have purchased their contracts back, and usually at a loss. Old crop has become very valuable, especially for livestock feeders. Typically, a hot and dry year can create issues with vomitoxin or aflatoxin in corn, and that can be a very serious issue. Mas ter quebra de safra nos Estados Unidos e no Brasil são coisas bem diferentes. Apesar de todo o drama provocado pela seca, os produtores estão relativamente tranquilos. Afinal, eles sabem que vão colher uma boa indenização das seguradoras. Um produtor de milho do norte de Indiana, por exemplo, teria renda de aproximadamente $1.000 por hectare em caso de safra cheia, já descontados todos os custos de produção, exceto o da terra. Com um seguro de proteção de renda com cobertura de 80%, ele tem garantido um ganho líquido de $560 por hectare, mesmo que não colha nada. E o valor a receber pode ser ainda maior, caso o contrato dezembro do milho na Bolsa de Chicago tenha uma média de outono superior aos $5,67 por bushel da média da primavera. Brian Nunemaker, que também planta em São Gabriel do Oeste, em Mato Grosso do Sul, diz que esta é a diferença de produzir nos Estados Unidos e no Brasil. Pelo tamanho do sorriso, dá mesmo para perceber que ter quebra de safra por aqui não é assim tão traumático.